Como que a gente vai fazer a avaliação? Eu comentei um pouquinho no vídeo anterior sobre os testes de inteligência, que por enquanto espero que continue assim, são de uso exclusivo dos psicólogos. No entanto, a gente tem uma avaliação no escopo do exame do estado mental, que é mais um screening, que é mais um levantamento para se avaliar se de fato há um problema, um prejuízo ali ou não. Então, pensando não como a ideia de que é possível que tenha um problema no desenvolvimento intelectual e eu preciso aplicar um teste de inteligência, mas no momento anterior. Será que há um prejuízo na inteligência ou não? Então, é nesse sentido que a gente vai falar dessa avaliação aqui. Verificar inicialmente se o paciente está com o nível de consciência preservado. Lembra? Consciência é a base de todas as funções mentais. Consciência prejudicada, atenção, memória, assim por diante. Se está orientado temporoespacialmente, qual o seu grau de concentração e motivação. Então, por exemplo, se eu faço perguntas para avaliar a inteligência e ele não está nem aí com a avaliação, ele pode responder qualquer coisa e não ter um déficit intelectual, é só não ver sentido naquela avaliação. Então, eu preciso observar isso. O seu estado de humor, né? A gente sabe que um paciente depressivo, deprimido, que passa por uma avaliação intelectual, pode ter um déficit aí do QI, e não porque tenha uma deficiência intelectual, mas porque com esse humor rebaixado, com a avolia, acaba não tendo a motivação necessária para se submeter à testagem. Todas essas variáveis influenciam muito na interpretação do desempenho intelectual. Qual a escolaridade do paciente? Se repetiu a escola, quantos anos de repetência? Quais os motivos aparentes? Fugia da escola, brigava muito, faltava, tinha medo do professor ou do professor, não conseguia aprender. Então, a gente tem muitos motivos para evasão escolar. Desde uma necessidade econômica, que a família precisa da mão de obra da criança para complementar o sustento da família, alguma questão com a própria escola, bullying, dificuldades na interação com o professor, a própria família, que muitas vezes os responsáveis trabalham o dia todo, a criança deve acordar, se organizar, ir sozinha para a escola, acaba indo para a rua. Então, a gente não pode partir do princípio que baixa escolaridade, excesso de repetência se enquadre, seja explicado por uma deficiência intelectual. Eu tenho que entender o contexto dessa baixa escolarização. Perguntar ao paciente ou a um familiar se ele sabe fazer conta, se ele sabe lidar com o dinheiro, conferir o troco, se ele se veste sozinho, se é capaz de ir sozinho de ônibus ao centro da cidade, se vê televisão e entende o que acontece nas novelas ou nos filmes. Então, em geral, eu posso perguntar para o paciente, mas de preferência também avaliar isso com uma pessoa próxima ao paciente para avaliar essa autonomia. De novo, essa autonomia foi dada? Porque muitas vezes eu posso ter uma super proteção e aí o indivíduo acabar não desenvolvendo essa autonomia. Tem um filme muito legal que mostra o quadro de autismo associado à deficiência intelectual, se não me falha a memória, é Oceano, eu acho que é isso, em que mostra o pai com um quadro de câncer e um prognóstico ruim, e esse pai literalmente treinando o filho o máximo que ele pode para autonomia, desde tirar roupa, vestir roupa, a um trabalho, enfim. Então, é muito interessante o trabalho que esse pai faz no sentido da autonomia, visto que ele é o único familiar desse rapaz e que ele sabe que vai morrer em breve. Após essa triagem inicial, verificar a extensão do vocabulário do paciente.
ele sabe ler, ele sabe escrever, em algum período da vida dele leu gibi, revista, livro, jornal, sabe escrever o próprio nome, bilhete, carta, etc. De novo, uma pessoa analfabeta tem deficiência intelectual? Não, talvez ela não pôde ir para a escola, talvez ela não teve uma escolarização formal, mas isso não significa que ela não seja capaz de aprender, são coisas diferentes. Verificar informações e conhecimentos gerais. Você sabe qual é o seu interesse, você sabe qual é o seu telefone, o telefone dos seus pais, qual que é o nome e a idade do seu cônjuge, dos pais ou dos irmãos. Qual a capital do Brasil, qual o nome do estado onde se encontra, quais foram os últimos presidentes do país. Bom, essa é complicada, né? Porque é um entra e sai que só, mas enfim. Tentar então verificar a capacidade de abstração, generalização e sofisticação da inteligência, perguntando: que aves ou que pássaros você conhece? O que é uma fera? O que é um monstro? O que é um homem covarde? Qual a diferença entre fé e conhecimento? E entre ingenuidade e honestidade? De onde se obtém o açúcar? E o mel? E a gasolina? E o álcool? Quem é maior? A lua ou o sol? A terra ou a lua? Então, são conhecimentos que, em geral, a gente acaba adquirindo na escola, nos primeiros anos de escolarização, mas também são conceitos que a gente pode adquirir no dia a dia. Resolução de problemas aritméticos, por exemplo, quanto receber de troco em uma situação de compra e venda, e problemas do cotidiano. Então, por exemplo, você encontra uma carteira com dinheiro, o que você tem que fazer? Eu vou levar para casa e vou gastar tudo. Eu vou levar na polícia. Eu tenho que procurar o dono, eu tenho que ver se tem algum documento de identificação. Isso é muito interessante, porque quando eu fazia o doutorado, eu tive a minha carteira furtada. E aí cancela todos os documentos, faz segunda via, isso lá em Porto Alegre. E aí tinha a minha carteira da biblioteca do URGS, né? O meu cadastro estudantil. Aí uma pessoa viu o cadastro, ligou na universidade, entrou em contato, levou até lá os documentos. Eu fiquei tipo, uau, né? Acho que nem tinha dinheiro, já tinha cancelado os cartões, enfim. Mas achei interessante o altruísmo da pessoa se dar a todo esse trabalho, né? Na verdade, provavelmente a pessoa que furtou pegou o que tinha interesse, enfim, e deve ter jogado em algum lugar e alguém achou, né? Então, quer dizer, uma pessoa com deficiência intelectual, provavelmente ela não conseguiria fazer toda essa linha de raciocínio, de ver o nome da universidade, entrar em contato e assim por diante. Leitura de textos escritos, comentando a compreensão dos textos. É importante observar o nível sociocultural do paciente na seleção das atividades e na complexidade dessas atividades. A capacidade de abstração deve ser avaliada através da solicitação de interpretação de provérbios e metáforas. Quem não tem cão, caça com gato. E da comparação de objetos semelhantes e diferentes. O que é semelhante entre a maçã e a laranja? Qual a diferença entre criança e anão? Qual a diferença entre mentira e engano? Então aí a gente vê a capacidade de abstração, pensamento concreto. Bom, um outro tema que o Dal Galahondo inclui nessa sessão, que eu achei fantástico, é a questão da cognição social. Então, a gente tem visto mais recentemente quase que uma preocupação, eu diria assim, para além do QI, né? Então, quando eu falei dos conceitos, das teorias da inteligência, a gente falava da inteligência emocional, da inteligência social, enfim. Então, dentro desse escopo maior, a cognição social tem ganhado muita ênfase, porque não basta ter um QI alto, né? A gente tem que aprender a lidar com as pessoas, resolver problemas sociais, lidar com as nossas emoções. Então, tem se ganhado muita ênfase a cognição social. É o conjunto de habilidades necessárias e que são a base cognitiva e neuropsicológica da interação social e da sociabilidade. Enfim, da vida de uma pessoa em sociedade.
Os principais domínios da cognição social são percepção e processamento das emoções. Por exemplo, eu tô com raiva. O que me deixou com raiva? Não é bom tomar decisões enquanto se está com raiva. É melhor eu não falar com a pessoa agora, senão não vai dar bom, né? Então eu consigo me dar conta do que eu estou sentindo, de qual a intensidade dessa emoção, do quanto essa emoção interfere no meu processamento das informações sociais. Ou seja, se eu tô com raiva, eu tendo a ter um sentimento de vingança, eu tendo a ter uma energia maior que pode trazer problemas nas relações sociais. Percepção social, como o outro está se sentindo? Por que será que o outro está se sentindo dessa maneira? Devo eu perguntar para ele ou ficar no meu canto até que a pessoa melhore? A teoria da mente. A teoria da mente vai incluir essa percepção do que ocorre na mente do outro. Não é leitura mental, né? Como a gente vê lá na TCC, a distorção cognitiva. Leitura mental, que é a ideia de que eu consigo saber o que o outro está pensando, mas eu tenho dados, né? Então, por exemplo, se eu chego em casa e vejo meu marido quieto, eu dou bom dia, ele não responde, ele tá com o semblante fechado. Opa, ele não costuma ser assim. Quando eu dou bom dia, boa tarde, ele responde. Quando eu faço uma pergunta, ele responde. Algo aconteceu. Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Ou tá com uma carinha triste? Tá tudo bem? Então, a teoria da mente é tentar entender o que tá rolando com o outro, o que ele pode estar pensando, o que ele pode estar sentindo num dado momento, fazendo uma leitura de contexto, expressão facial, expressão corporal, tom de voz, conteúdo da mensagem. Viés ou estilo de atribuição. O estilo de atribuição é: meu marido tá com raiva de mim porque ele queria fazer uma coisa e eu disse que não faria, né? Então, eu tenho dados para pensar que ele tá com raiva de mim. Ele tá preocupado porque a mãe dele tá doente. Ele tá preocupado porque o rendimento do negócio dele baixou esse mês por conta do decreto do lockdown. Enfim, então esse estilo de atribuição, eu consigo entender ou formular hipóteses sobre o porquê que a pessoa está pensando ou se sentindo de uma determinada maneira. Eu consigo juntar esses elementos. Então veja que grande parte da nossa vida acontece em sociedade. Em geral, a gente estuda com pessoas, né? Por mais que estejamos em ensino remoto, eu tenho um professor que eu preciso me comunicar, eu tenho colegas de um grupo que eu preciso me comunicar, eu sou casado, eu namoro, eu sou filho, eu sou mãe, eu sou pai, então a gente acaba estando envolvido em relações. E aí a cognição social, ela é fundamental para a nossa vida em sociedade e tem se dado ênfase para ela também, para além de um QI. São elementos importantes para promover o desenvolvimento da teoria da mente, segundo essa meta-análise desse autor. É uma meta-análise citada pelo Dalgala Rondo, que é a base de nossos estudos aqui em Psicopatologia 1. Ter um bom desenvolvimento da linguagem. Buenas! Quando a gente tem filho, lembra que eu falei da estimulação? Desde a barriga, contar histórias, ler histórias, conversar com a criança, apontar. Olha o cachorro tá latindo, tá chovendo, será que vai ficar frio? Nossa, o céu está com muitas nuvens, acho que vai chover. Ensinar a previsibilidade. Agora é hora de dormir. Amanhã, quando a gente acordar, nós vamos fazer tal coisa. Quanto mais se interagir,
verbalmente com a criança, identificar o que ela tem interesse, mostrar interesse pelas coisas que ela tem interesse, mais se desenvolve a linguagem, mais se desenvolve a teoria da mente. Brincar de faz de conta com frequência. Oh não, o tubarão, ele quer me pegar, fuja! Eu avistei uma ilha, vamos ficar nessa ilha. Oh não, não temos comida, vamos procurar coco, eu estou com muita sede. Então a brincadeira de faz de conta também é muito importante, muito interessante para o desenvolvimento da teoria da mente. Ter irmãos, né? Que vai propiciar a brincadeira com pessoas mais ou menos da mesma idade, ou ter a convivência com primos ou com colegas de mesma idade. E agora na pandemia isso está cada vez mais restrito, né? Então eu costumo dizer assim, escola é importante não só para aprender conteúdo, mas para aprender a conviver em sociedade, para aprender que o mundo não gira ao redor do seu umbigo, para aprender a compartilhar, para ter responsabilidade sobre o material escolar. Então, por exemplo, vou fazer a tarefa junto com meu filho. Filho, tá faltando um lápis de cor de tal cor. Vê com a professora se você não esqueceu na sala. Aí no outro dia ele traz. Opa, esqueci tal coisa, deixa eu ir lá na sala buscar. Isso se chama responsabilidade. A questão do tempo, se eu enrolo demais para fazer uma tarefa, todo mundo termina e eu fico para trás. Não por uma dificuldade, mas porque eu me enrolei mesmo. Enfim, então a questão da socialização com os pares, com crianças da mesma idade, também é fundamental. Então, se a criança não tem irmãos, que ela tenha a oportunidade de socializar com outras crianças de uma idade semelhante. Participar em conversas com as mães quando essas usam termos mentais. Tô vendo que você está com sono. Acho melhor a gente tirar um cochilo e descansar agora. Depois a gente brinca mais, né? Então, quando a mãe fala, você tá triste? Ah, você tá com medo. Você tá com medo porque você viu o gato e o gato chegou muito perto de você. É um gato de rua. A gente não sabe mesmo como ele pode se comportar. É melhor a gente olhar, mas não se aproximar muito. Então, quer dizer, eu falo do medo, eu falo da origem do medo, eu falo da tristeza. Então, quanto mais as mães nomeiam a emoção dos filhos quando eles são pequenos, você tá bravo porque você queria comer o doce agora e eu falei que é hora de almoçar. Você tá triste porque você perdeu o seu brinquedo preferido. Você gostava muito deste brinquedo. Então, quando eu vou nomeando a emoção da criança, quando eu vou dizendo a que essa emoção se refere, então você ficou triste, com medo, com raiva por isso, ou depois que isso aconteceu. Aí ela vai adquirindo esse conhecimento sobre as próprias emoções e as emoções dos outros. Vai adquirindo um conhecimento sobre o que se passa na cabeça dela e o que se passa na cabeça dos outros. E aí usar termos mentais nas conversas com os seus pais. Bom, cognição social é psicopatologia. Então, geralmente, quando se identifica um prejuízo na cognição social. Nos transtornos do espectro autista, há um significativo déficit na cognição social. Lembra que é espectro. Então, eu teria desde o nível mais leve ao nível mais grave. Reconhecimento das emoções e de emoções expressas pela voz. Então, quando a gente fala no telefone, que tem sido cada vez menos frequente, né? Mas ouvindo um áudio de WhatsApp, enfim, você tá com uma vozinha cansada, você tá com uma vozinha triste. Ei, tá brabo? Não fiz nada, sou inocente, né? Então, você identifica no tom de voz a emoção. Pessoas do espectro autista vão ter dificuldades tanto da expressão facial quanto do tom de voz, na percepção, na interpretação e no uso de regras sociais. Tem
um quadro do Fantástico que eu mostro em Psicopatologia 2, que eu acho mega interessante, que é um homem adulto que tem espectro autista leve, que se casou, teve 3 filhos, e aí ele fala assim para a mulher: ela me pergunta se eu a amo, mas é claro que eu a amo, por que eu tô casado com ela se eu não a amasse? Mas ela quer que eu diga pra ela que eu a amo, então tá, eu digo pra ela eu te amo. E aí a mulher diz: mas às vezes ele diz assim no momento mais inapropriado, eu tô no auge da correria, filho chorando, a panela no fogo, e ele chega pra mim e diz eu te amo, tipo, agora, cara, né? E às vezes naquele momento romântico, tá, dia dos namorados, pá, tipo, né? Então, quer dizer, regras sociais, a hora que eu tô no auge do estresse, dizer que me ama, você vai levar uma, filho, né? Enfim, prejuízos na teoria da mente, dificuldades precoces com atenção conjunta, isto é, atende interesses dos outros e indica objetos de interesse na interação. O que é isso? A gente pode perceber crianças com autismo, parece que elas vivem no mundinho delas, né? Então eu tô ali brincando com o brinquedo e eu não mostro pro outro que esse brinquedo é legal. E em geral, crianças com desenvolvimento típico, elas gostam muito da atenção das pessoas, do tipo: mãe, olha como eu sei balançar, olha como eu já sei subir, olha o desenho que eu fiz, olha que legal esse desenho que tá passando na TV. Então o tempo todo, a criança que não tem um prejuízo na teoria da mente, ela fica puxando o adulto para aquilo que ela tá fazendo, para aquilo que ela gosta. Ao mesmo tempo, quando o adulto fala: filho, vem aqui ver, olha que legal, ele pega isso e coloca atenção. Então, isso é a atenção conjunta, né? Então, o prejuízo na cognição social, de uma maneira mais abrangente, vai trazer esse prejuízo na atenção conjunta, que é tanto mostrar o meu interesse, quanto eu me interessar por algo que o outro me mostrou. Na esquizofrenia, a gente também tem um prejuízo na cognição social, déficit no reconhecimento de emoções, sobretudo em emoções como raiva e processamento de emoções e empatia. Então lembra, a gente falou lá na afetividade do embotamento afetivo. Então o quadro de esquizofrenia, especialmente quando ele já está mais cronificado, a pessoa vai ter esse prejuízo no reconhecimento das emoções, dificuldades na identificação e na interpretação de regras sociais. Por exemplo, eu me lembro uma vez que eu fiz uma visita técnica numa residência terapêutica, até saiu na foto, né? Eu lá e o moço assim me abraçando, eu toda assim, né? E eles pegam nos nossos cabelos, né? Então são as regras sociais, tipo, olha, você conhece a pessoa, é a primeira vez que você tá vendo, então a gente não passa a mão nos cabelos de uma pessoa que a gente tá vendo pela primeira vez. A gente não abraça muito forte, isso foi fora da Covid, né? Uma pessoa que a gente acabou de conhecer quando a gente vai tirar uma foto. Quanto maior o déficit em teoria da mente, pior o prognóstico funcional, justamente por conta dessas regras de socialização que vão prejudicando a interação social. Então vejam que não basta uma deficiência intelectual, a cognição social ela é fundamental no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa vida em família, na nossa relação com os nossos amigos e na nossa vida em sociedade. Então, muitas vezes, a pessoa pode não ter nenhum tipo de deficiência intelectual, mas ter um prejuízo importante na cognição social e a gente poder ajudar isso. E aí, finalmente, a gente vai falar dos savants. São pessoas com desempenho intelectual em testes de QI um pouco abaixo da média, na faixa da inteligência limítrofe ou uma deficiência intelectual leve, que apresentam habilidades muito desenvolvidas em áreas como memorização de números e listas, marcas de carro, algum cálculo, calendário, idade, desenho, música. Então, a pessoa ela tem uma habilidade muito
desenvolvida numa área específica que é chamada uma ilha de genialidade. 10% dos pacientes com transtorno do espectro autista apresentam habilidade savant ou o fenômeno completo. E 50% das pessoas savant têm transtorno de espectro autista. Então veja que são quadros muito próximos, muito relacionados, mas não necessariamente uma pessoa do espectro autista vai ser savant ou uma pessoa savant vai ter o espectro autista. Eles são relacionados, mas não é uma certeza. E por que fala ilha de genialidade? Porque eu vou ter um prejuízo na cognição social, o que não impede essa pessoa de ter um desenvolvimento social satisfatório, né? Então, eu vou colocar alguns vídeos mostrando a história de pessoas que têm esse quadro, que são savants, para a gente ver as dificuldades na cognição social e também o que elas são capazes de fazer, aquilo que elas podem conseguir ou conquistar na vida delas.